Graça e paz, irmãos. Vamos ler hoje Lucas capítulo 20, do versículo 27 ao 40. O texto assim nos diz: Alguns dos saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão: Mestre, disseram eles, Moisés nos deixou escrito que, se o irmão de um homem morrer e deixar mulher sem filhos, este homem deverá casar-se com a viúva e ter filhos para o seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo e o terceiro, e depois também os outros casaram-se com ela. E morreram os 7 sucessivamente, sem deixar filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: Os filhos desta era casam-se e são dados em casamento, mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos, não se casarão nem serão dados em casamento. E não podem mais morrer, pois são como anjos. São filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. E que os mortos ressuscitam, já Moisés mostrou, no relato da sarça, quando ao Senhor ele chama Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Alguns dos mestres da lei disseram: Respondeste bem, mestre. E ninguém mais ousava fazer-lhe perguntas. Vamos orar? Querido e amado Deus, concede-nos, ó Pai, a Tua palavra mais uma vez. Palavra esta, ó Deus, que dessedenta a alma, que mata, mitiga a fome do coração, que nos norteia, que nos instrui. Concede-nos, ó Deus, por bondade e por misericórdia, uma nesga da Tua palavra. É suficiente, colocando nós na Tua palavra a confiança que ela merece. Ela é capaz de transformar a nossa vida de uma forma tão radical, a ponto, Senhor, de muitos olhando para nós dizermos: grandes coisas o Senhor fez por ele. Esta é a razão de sua alegria. Nós te louvamos, Senhor, e te pedimos, fala conosco, em nome de Jesus. Queridos amigos e irmãos, já ouvi alguém dizer que as perguntas é que movem o mundo. Existem perguntas cuja resposta não traz nenhum acréscimo para a vida, apenas mata a curiosidade e nada mais. Mas existem algumas perguntas que são capazes de transformar a maneira como nós pensamos, e transformado o modo como nós pensamos, muda também a maneira como nós agimos. Uma das perguntas mais importantes que a humanidade já fez é esta: existe vida após a morte? Esse é um tema que certamente recorre em muitas religiões, até mesmo em religiões não consideradas cristãs. Existe mesmo vida para além desta vida? Há 2000 anos, um grupo de líderes religiosos fez essa mesma pergunta a Jesus. Claro, de uma outra forma, de uma outra maneira, questionando se havia ressurreição, se era possível alguém voltar desta suposta vida que está por vir a viver e a outra vez. E quando eles fizeram essa pergunta, eles pensavam que tinham feito uma pergunta impossível de ser respondida. Mas Jesus, sempre como Jesus e somente Jesus, não apenas respondeu. Ele revelou uma verdade que mudou o mundo para sempre. Uma verdade que pode mudar a vida de todo aquele que nele crê. A Bíblia nos diz que o Deus a quem nós servimos é um Deus de vivos e não de mortos. E esta noite, essa vida que somente é encontrada e só pode ser encontrada em Deus, pode tomar conta do seu ser. Você pode ter vida abundante nesta vida, e esta vida é tão abundante que não se circunscreve, não se limita a esta vida. Ela pode invadir e singrar a eternidade, levando-o a estar bem próximo a Deus por todo sempre. O texto começa de uma maneira interessante. Diz que alguns dos saduceus, deveríamos nós darmos uma parada, pensarmos: quem são os saduceus? Eu preciso explicar a vocês quem eram os saduceus para que vocês possam entender
as razões pelas quais eles estavam perguntando o que estavam perguntando a Jesus. Os saduceus eram os líderes religiosos mais poderosos de Israel. Eles controlavam o templo, eles tinham dinheiro, muito dinheiro e muita influência política. Mas apesar de todos os pesares, havia um grande problema. Eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Para eles não havia céu, para eles não havia inferno, não havia vida eterna. Para eles, a morte era o fim de todas as coisas. Meus irmãos, meus amigos, muitas pessoas com as quais nós lidamos no dia a dia pensam exatamente como os saduceus. São pessoas que vivem como se esta vida fosse tudo que existe. Mas Jesus veio para nos mostrar que há muito mais, que há uma eternidade esperando por cada um de nós. Vamos nos voltar para o texto. O texto diz que alguns dos saduceus, que dizem que não há ressurreição, fizeram uma pergunta para Jesus, uma pergunta capciosa. Eles apelam para um dos textos da Torá. Deixa eu lhes dizer um pouco mais com clareza. Os saduceus, eles eram especializados na Torá. Eles eram especializados no Pentateuco. Aliás, estes eram os únicos livros que eles tinham como livros autoritativos. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os saduceus especializados nestes livros começam o questionamento citando o mandamento do levirato, que está lá em Deuteronômio capítulo 25, versículos 5 e 6. Esta lei determinava que caso um homem casado morresse sem deixar filhos, seu irmão deveria se casar com a viúva para gerar um herdeiro que perpetuasse o nome e a linhagem do falecido. Parece estranho para nós, né? Essa lei tinha como objetivo evitar que o nome de um homem desaparecesse de Israel. Isso para eles era um tema, culturalmente falando, muito importante, mas muito importante. Mas não era só isso, também tinha como objetivo proteger a mulher da vulnerabilidade da viuvez. As mulheres, quando ficavam viúvas naqueles dias, ficavam como que desamparadas. Então era necessário que elas pudessem ter a oportunidade de gerar filhos, ainda que fosse através dos seus cunhados, a fim de que ela pudesse ser amparada na sua velhice. Para os israelitas, essa ideia de continuidade de uma linhagem entre as tribos era importantíssima, porque preservava a herança prometida por Deus. Este é aquele princípio que reforça a importância da sobrevivência da família, da sobrevivência da tribo. Então, ao mencionarem essa lei, os saduceus estão ancorando a sua pergunta em um princípio comum, um princípio aceito por toda aquela sociedade. Mas a maneira como eles perguntaram, a situação hipotética que eles levantaram, não era apenas um questionamento teológico. Eles não queriam pura e simplesmente saber a opinião de Jesus. O que eles queriam mesmo era montar uma armadilha retórica, projetada para deslegitimar a doutrina da ressurreição que Jesus defendia com tanta ênfase. E aqui há um alerta para todos nós, um alerta para a igreja. Na sua astúcia, o inimigo quase sempre usa dessa lógica terrena para tentar criar barreira para a fé. Ele tenta colocar como que o oceano do conhecimento de Deus num pequeno recipiente, num copo qualquer, mas o oceano do conhecimento, o oceano da excelência, o oceano do poder de Deus não pode ser contido. Em outras palavras, a lógica do céu sempre vai confundir a sabedoria da terra. Onde o homem vê uma impossibilidade, Deus vê uma oportunidade para manifestar a sua glória. Eles achavam que tinham encurralado a Jesus, mas estavam prestes a ser confrontados pelo dono da vida. Agora, vamos à resposta. O que foi que Jesus disse? A resposta de Jesus foi profunda, foi cuidadosamente articulada. Cada detalhe das palavras de Jesus carregava um significado teológico, social, cultural, que certamente, se nós prestarmos muita atenção, vai nos levar a ter uma compreensão ainda melhor. Jesus disse que os filhos desta era se casam e se dão em casamento. Tá certo, claro. Jesus começa reconhecendo a realidade social e cultural do mundo presente, onde o casamento não apenas existe, não apenas é legítimo, mas desempenha um papel
essencial. O que Jesus está dizendo e afirmando é que o casamento é algo característico desta era. É algo legítimo para este mundo, o mundo terreno. E então Jesus mostra que há uma distinção radical entre o mundo terreno, o mundo transitório e o mundo que há de vir, o mundo que está por vir. Olha o que Jesus diz, que aqueles que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos, Jesus diz, não se casarão nem serão dados em casamento. Veja, Jesus vagarosamente vai abrindo, vai descortinando realidades do mundo espiritual, realidades do mundo que está por vir e vai contrariando frontalmente o materialismo dos saduceus. É interessante que Jesus diz, aqueles que forem dignos, considerados dignos, vejam, para entrar nessa era que está por vir, é preciso ser considerado digno. Indicando, a ressurreição não é algo automático. A ressurreição talvez não seja algo, quando eu digo ressurreição para a glória de Deus, ressurreição que nos permite participar desta era que está por vir ao lado do eterno, não é algo automático, não é algo universal. Essa expressão, aqueles que forem considerados dignos, sugere um juízo, sugere a necessidade de viver de maneira justa para então poder herdar essa vida. E vivendo de maneira justa, não por méritos, mas aquela justiça em que Deus, através das boas obras, nos preparou, aquela justiça que advém da fé que depositamos em Cristo Jesus. Vejam, o texto é pequeno, mas as afirmações são extraordinárias. Vejam, o texto é pequeno, mas quantas afirmações gloriosas nós encontramos nesse texto. As palavras de Jesus nos dizem que na ressurreição a vida será completamente transformada e aquelas instituições que fazem todo sentido neste mundo terreno, como o casamento, por exemplo, na vida que está por vir, na vida que Deus há de nos conceder, na vida eterna, não terão mais lugar, não terão mais propósito. E essa afirmação desconstruiu a suposição dos saduceus de que a ressurreição simplesmente haveria de replicar o que acontece na vida presente. É isso que eles pensavam. Que lá na vida por vir, que lá na vida para além desta vida, as coisas operavam do mesmo modo como operam nesta vida. Jesus disse, não. Aqui o casamento tem razão de ser, lá o casamento não tem razão de ser. E inclusive Jesus vai explicar ainda mais. Jesus vai nos dizer no versículo 36, e não podem mais morrer, ou seja, aqueles que participaram dessa vida que está por vir, não podem mais morrer, pois são como anjos. Vocês se lembram? Eles não acreditavam nem na ressurreição, nem nos anjos, nem em espíritos. Agora, Jesus entra em conflito aberto com a teologia dos saduceus, que além de negarem a ressurreição, também rejeitavam a existência de anjos. Jesus afirma a existência de anjos e diz que seremos como eles. Agora, só um instante. Ser como os anjos não implica que nós nos tornaremos anjos. O que o Jesus está dizendo é que na ressurreição nós compartilharemos da imortalidade e da incorruptibilidade que os anjos possuem. Portanto, a necessidade de casamento no mundo atual está ligada à sobrevivência, está ligada à perpetuação da espécie humana. E essa necessidade será completamente eliminada, porque os seres humanos, aqueles que hão de participar através da ressurreição deste mundo que está por vir, não estarão mais sujeitos à morte. Jesus não somente sublinha a imortalidade na era vindoura, como afirma um estado no qual as limitações e fragilidades da existência humana serão absolutamente superadas. Jesus vai mais, e não podem mais morrer, pois são como anjos. Olha o que Jesus diz, são filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. Jesus eleva ainda mais o conceito da vida na ressurreição ao afirmar que nesta condição, neste estado, os redimidos são filhos de Deus. E essa condição lhes confere, neste mundo por vir, uma relação próxima, uma relação permanente com Deus, baseada em sua graça, revelada através do poder da ressurreição. Mas ouça isso, igreja. Ser filho da ressurreição não é uma promessa somente para o futuro. Essa virtude
plenitude. Essa graça nos empodera também para esta vida. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo dos mortos habita em nós pelo Espírito Santo. Isso significa que não precisamos mais viver debaixo da sentença da morte. Nós temos o poder da ressurreição fluindo em nós, e esse poder nos capacita para vencer a depressão, para vencer a enfermidade, para viver uma vida de santidade. Louvado seja o nome de Jesus. O complemento da resposta de Jesus é ao mesmo tempo teológica, hermenêutica e apologeticamente uma obra-prima de interpretação bíblica. Olha o que Jesus diz. E que os mortos ressuscitam, já Moisés mostrou no relato da sarça. Jesus escolhe deliberadamente um trecho das Escrituras que os saduceus reconheciam como autoritativos. Assim, Jesus, ao mencionar o relato da sarça ardente que está lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 6, coloca o argumento da ressurreição firmemente no terreno em que os próprios saduceus consideravam indiscutível. Meu irmão, pense no texto. Voltemos lá para Êxodo capítulo 3. Naquele evento da sarça ardente, Deus se revelou a Moisés. E Deus se revelou ser o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Vejam, esses patriarcas, naquele dia em que Deus se revelou a Moisés na sarça, esses patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, já haviam sido mortos ou já estavam mortos há séculos quando Deus falou com Moisés. Mas o uso do verbo permanecia no presente. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E essa expressão de que eu sou transmite a ideia de que o relacionamento de Deus com eles, com os patriarcas, continuava vivo, continuava ativo. Esse ponto é profundo porque mostra que, mesmo após a morte física, a comunhão entre Deus e os patriarcas não foi interrompida. Abraão, Isaac e Jacó ainda existem diante de Deus. Deus é um Deus de vivos. Portanto, a sua relação com eles permanece viva. Isso implica que a morte não é o fim para aqueles que estão aliançados com Deus. Deus não é um Deus de mortos, porque para eles, ou seja, para Deus, todos vivem. A morte não tem a última palavra. Segundo Jesus, diante de Deus, todos estão vivos. Essa afirmação contém verdades teológicas profundas. Me permita destacar e já caminhando para o final. Enquanto nós, humanos, entendemos a morte como o fim de todas as coisas, Deus enxerga a morte como uma mudança de estado, não como uma aniquilação ou extinção. A expressão "para ele todos vivem" revela a perspectiva divina de que a morte não limita a relação. Aqueles que estão em relacionamento com Deus continuam existindo diante dele. Isso se harmoniza com a promessa de Deus de vida eterna, pois estar em aliança com Deus significa estar incluído em sua eternidade, participante de sua eternidade. Uma outra coisa é que Jesus fundamenta a ressurreição no próprio caráter de Deus, como que mostrando o quão Deus é fiel à sua aliança. Deus declarou aos patriarcas que seria seu Deus e que seria o Deus de sua descendência. Assim, a ressurreição é um complemento necessário da fidelidade de Deus, que não abandona os seus servos no pó, mas os preserva para a vida eterna. Então, queridos, a partir dessa declaração, Jesus desconstrói o materialismo dos saduceus. Jesus rejeita toda e qualquer oposição à ressurreição. Eles rejeitaram a ideia de ressurreição, eles viam a vida presente como o único espaço de ação divina, mas Jesus não. Jesus aponta para uma dimensão maior, uma dimensão que transcende a morte e transcende o tempo. O texto vai terminar dizendo: alguns dos mestres da lei disseram: respondeste bem, mestre. Vocês se lembram quem eram os mestres da lei? Os mestres da lei eram, em sua maioria, associados ao grupo dos fariseus.
Quando eles ouviram Jesus refutar os saduceus com uma interpretação extraordinária, brilhante da Torá, recorrendo ao fato da sarça ardente, os mestres da lei se viram alinhados com Jesus nessa questão teológica. Essa frase, respondeste bem, mestre, transmite admiração, sim, transmite concordância, sim, mas isso não significa necessariamente uma aceitação completa de Jesus como autoridade máxima ou como Messias, mas sim um reconhecimento de sua habilidade como intérprete das Escrituras. A Bíblia nos diz que depois dessa resposta ninguém mais ousava fazer-lhe perguntas. Os críticos ficaram em silêncio. A sabedoria de Jesus era irrefutável, sua autoridade era incontestável. Mas alguns deles, mesmo diante de tudo isso, não se renderam. Em vez de aceitar a verdade, eles começaram a planejar como matar a Jesus. Diante de tudo que foi dito, me permitam fazer-lhes apenas algumas perguntas. Que tipo de vida nós estamos vivendo? Será que estamos vivendo como os saduceus, negando o poder de Deus? Ou será que nós estamos vivendo como filhos da ressurreição? Jesus quer dar a todos nós vida abundante, tão abundante que começa agora e termina por se estender eternamente nos céus. Meu querido amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, nós podemos fazer a mesma escolha hoje. Nós podemos escolher aceitar a Jesus como nosso Salvador ou até mesmo podemos rejeitá-lo. Mas lembre-se que isso fique claro em sua mente, em seu coração, em minha mente e em meu coração. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para Ele todos vivem. Logo, rejeitar a Jesus é rejeitar a vida eterna, é escolher a morte em vez de escolher a vida, podendo fazê-lo. Que Deus os guarde, que Deus os abençoe e nada lhes falte, em tempo algum. Que a boa e poderosa mão do Senhor permaneça sobre todos, para a glória de Deus Pai, em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Amém.